Muita gente, quando pensa em meditação, tem essa falsa ideia de que meditar é ficar sem pensar em nada. Mas na verdade, a ideia de meditar não é não pensar em nada, mas é não se identificar com os pensamentos. Então a nossa mente, ela foi feita para pensar. É muito ilusório a gente achar que a gente vai ficar sem pensar em nada, né? Porque não tem como. Mas a meditação em si é a gente não se identificar com esses pensamentos. Então a gente volta a nossa atenção para o nosso corpo, para a nossa respiração. E aí, quando um pensamento vem, a gente solta, deixa ele ir, passa, não se identifica, e aí voltamos a focar na nossa respiração. Então, um exemplo disso seria mais ou menos assim: você está meditando e aí aparece um pensamento, nossa, preciso pagar a conta tal. O normal seria você se identificar com esse pensamento e começar a contar histórias a partir disso, né? Então, meu Deus, vai vencer o boleto, eu preciso pagar amanhã, porque senão e não sei o que e tal, 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 nananana, e já começa a criar toda uma história em cima disso, né? Então, o efeito seria o oposto, de você estar meditando e perceber esse pensamento. Então surge esse pensamento até você de que, nossa, eu preciso pagar aquela conta, aquele boleto. Ok, você percebe e deixa esse pensamento ir. Você não vai atrás desse pensamento, você não vai criar historinhas em cima disso, você não vai buscar soluções para esse pensamento, sabe? Então, esse soltar o pensamento não quer dizer que ele não vá aparecer, porque ele aparece sim. A nossa mente é feita para pensar, vai ter pensamentos durante a prática de meditação, tá tudo bem. Não se culpe por isso, não sinta que você é um péssimo meditador, né? Não é, não tem nada a ver, realmente isso acontece. Mas essa prática de exercitar o deixar ir. Então eu solto esse pensamento, eu não vou atrás dele. E a minha atenção se volta para a minha respiração. E essa é uma prática, né? Não é de um dia para o outro que a gente começa a se desidentificar com os pensamentos, perceber a respiração. Isso é uma prática, é uma habilidade que a gente começa a construir quando a gente pensa em começar a meditar. E é construído ao longo do tempo também, né? É preciso paciência para isso. Então, também queria falar um pouco sobre o que acontece com o nosso cérebro durante uma prática meditativa. E o que acontece é que a gente altera a nossa onda cerebral. Então, as ondas cerebrais são os impulsos elétricos gerados pelas células do nosso cérebro. E essa frequência de ondas também é medida em hertz. E a gente tem 5 principais estados de onda cerebral: a onda cerebral beta, alfa, delta, gama e teta. E a gente está sempre alterando entre essas ondas cerebrais. Quando a gente está conversando ou prestando atenção em algo, estamos na onda cerebral beta. E quando a gente entra em estado meditativo, passamos a vibrar nessa onda cerebral teta, que é aí que encontramos essa sensação de relaxamento, de amor, de inspiração. Então, quanto mais a gente medita, a gente treina o nosso cérebro para ter essa plasticidade de voltar para esse estado de relaxamento. E isso proporciona um maior controle também das nossas ações, das nossas emoções, porque o nosso cérebro ganha como se fosse um segundo ali antes de reagir, antes de ter alguma ação em relação a um sentimento, porque a gente criou esse hábito ao longo da meditação, né? Então, temos essa propensão de responder os desafios do mundo de uma forma mais lúcida, ao invés de reagir sem consciência.
E também foi comprovado em estudos científicos que as pessoas que têm o hábito de praticar a meditação têm um aumento no córtex, que é uma área do cérebro relacionado às funções executivas, como a atenção, a memória. Então, até isso a gente tem de benefício, a gente fica mais atento às coisas, fica realmente mais presente no nosso dia a dia. E existem vários tipos de meditação, né? A gente pode fazer meditações guiadas, a gente pode fazer meditações só em silêncio, observando a respiração. A gente também tem as meditações de reprogramações mentais, que são essas que a gente tem aqui no curso, que a gente consegue alterar as nossas crenças em estado meditativo, por a gente estar acessando o nosso inconsciente, né? Quando a gente está meditando, a gente tem acesso a áreas do cérebro que a gente não tem acesso no nosso dia a dia. Então, é muito potente, é muito forte e é muito importante a gente tentar manter esse hábito. É um hábito mesmo, que pode ser colocado na rotina da forma que for melhor para você. Então, não existe um certo, um errado, é uma coisa que você sabe melhor do que ninguém como essa prática pode te beneficiar, em qual momento do seu dia, quantos minutos por dia também, né? Então, o que importa é ter consistência e comprometimento para que isso se torne um hábito natural e que você comece a perceber todos esses benefícios a curto e a longo prazo também. Então, por hoje é isso, gente. Queria falar um pouco mais sobre a meditação, né? Que muita gente me pergunta se é bom mesmo, como é que faz. E a gente vai ter várias aulas de meditação, várias reprogramações aqui no curso. Então, se tiverem alguma dúvida, podem me mandar perguntas pelo e-mail ou pelo Instagram, tá bom? Então, até a próxima aula.